compartilhe esse canal, siga, dá o seu like. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Paula Araceli. Nesse momento eu já quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notificações de quando está sendo postado novos vídeos. Hoje o assunto é legal, é interessante, porque eu quero comentar rapidamente aqui com você a respeito de casamento. Quando o homem vai estar preparado de fato para assumir uma mulher. Qualidades indispensáveis, imprescindíveis. Por quê? Porque é primordial algumas coisas, algumas características, algumas qualidades para que ele possa lidar bem, ter um equilíbrio emocional, psicológico, né, espiritual, para levar o casamento até o fim. Então fica comigo até o final e deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com mais 10 pessoas para que você possa abençoar outras vidas, amém? No mínimo 10. Deus abençoe. Vamos lá. Deuteronômio 6:5 diz o que? Amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, todo o seu coração, com todo o poder. A pessoa que está apta para casar com mulher, ela precisa primeiramente, o homem, né? Precisa primeiramente amar a Deus acima de tudo e de todos. Precisa ser temente a Deus, precisa se apartar do mal. Então, primeira dica, o homem precisa amar primeiramente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, se o homem não amar a Deus, como é que ele vai te amar? Se o homem não tiver Deus como prioridade, como ele vai preservar você como prioridade depois na vida dele? Entende? Então, primeiramente, o homem precisa amar a Deus acima de tudo, com toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento. Amém? Glória a Deus e aleluia! Vamos lá para o segundo segredo? O segundo segredo está em Levítico capítulo de número 19, versículos de número 18. Ele precisa amar o próximo como a ele mesmo. O próximo, ele precisa ser amado, o próximo, ele precisa ser respeitado. Então, o homem que vai te amar, ele precisa amar o próximo como a ele mesmo também. Além de Deus, ele tem que amar o próximo, né? Se ele caçar encrenca, fofocar, brigar e querer matar, aí não é de Deus, né? Ele precisa amar o próximo. Isso é mandamento bíblico. Então, mandamento bíblico, o segundo, é amar o próximo como a ele mesmo. Então, o homem de Deus que vai amar você, ele precisa amar o próximo como a ele mesmo. Ei, você homem que me assiste, ame a Deus em primeiro lugar e o próximo como a você mesmo em segundo lugar. Você já observou como ele trata a mãe? Se ele trata a mãe bem, ele vai te tratar bem também. Porque a Bíblia diz em Efésios 6:2, honra teu pai e tua mãe para que faz bens nessa terra. Então, o mandamento com promessa. Se ele ama a Deus, ama o próximo e ama e honra o pai e a mãe, isso aí já é uma bênção de Deus. Por quê? Porque ele vai mostrar quem ele é como filho para você. Será que ele é um filho bom? Será que ele escuta a mãe? Será que ele abraça a mãe? Será que ele dialoga com a mãe? Então é necessário ser observado essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, porque vão fazer toda a diferença no relacionamento, antes mesmo de você entrar dentro de um casamento, mulher. Observe como ele trata a mãe dele, porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Outro segredo. Quando o homem está apto para casar com a mulher, para viver com uma mulher, ele ama a mulher como Jesus amou a igreja. Jesus se entregou pela igreja.
Jesus se entregou por nós. Jesus se doou por nós. Então, o homem que está apto para viver para sempre com a mulher, ele precisa amar a mulher como Jesus amou a igreja. E isso está lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 25. O homem também que está apto para amar uma mulher, ele precisa saber amar a mulher como ele ama o próprio corpo. Sabe por quê? Porque quem se ama, quem ama o próprio corpo, não vai maltratar o corpo. Pelo contrário, ele vai alimentar o corpo, sustentar o corpo. Então, o homem pronto para casar com você, mulher, ou você, homem que está se preparando para casar, você precisa amar a mulher como você ama o seu corpo, porque você alimenta, sustenta, cuida dele, né? Então você não vai deixar a desejar dentro de um casamento. Você vai estar preparado para cuidar da sua esposa. Homem apto para casar com mulher de Deus também precisa ter uma vida de oração. A vida de oração, ela é um exemplo fixo na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela fala que Jesus, ele era um homem de oração. Ele levantava de madrugada, ia separado pelo lugar deserto e ficava lá orando de manhã, até de manhã. Então, ele acordava entre mais ou menos 3 a 3:30 da manhã e ficava orando até 8 horas da manhã, Jesus Cristo. No lugar mais deserto, né? E ali só ele e Deus. Então, o próprio Senhor Deus nos ensinou a ter uma vida constante de oração. 2 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 10, versículo 17, diz: orai sem cessar. Então, uma vida de oração precisa ser uma vida constante na presença de Deus. Então, o homem que está preparado para casar é o homem que sabe passar pelo menos 2 horas e 40 minutos aos pés de Jesus. Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia no horário que os portais celestiais estavam abertos. E olha o que aconteceu depois. Deus livrou ele do poder dos leões. Então, quer te dizer, o homem que ora, o homem que tem reserva de oração, na hora que você passar um problema dentro do casamento, ou um problema de doença, um problema difícil na família, o homem vai poder orar para que Deus resolva essa situação antes de tomar qualquer decisão. Então, a oração é o princípio, é a base da vida do crente, é vigilância e oração. Então, o homem que é de Deus e que está pronto para casar, ele ora. Ele ora bastante, inclusive. Ele tem uma vida de constante oração, independente de ser casado ou não. Ele é o provedor. Desculpa falar isso. Claro que conversando tudo se resolve. Mulher não precisa depender de homem, mas caso ela vá para a obra de Deus, ela pode sim ficar só em casa, né? E o homem fazendo o quê? Provendo a casa, né? Tem homem que não trabalha, fica o dia todo dentro de casa e a mulher fora trabalhando. Aí já é errado também, né? O homem que está pronto para casar é aquele que tem uma mentalidade de ser o provedor da casa, né? De pagar contas, de comprar alimentos, né? É o provedor da casa. E a mulher administradora, né? Porque sabe exatamente o que está faltando dentro de casa, o que vai precisar. Então, é assim, dessa forma. Então, o homem precisa ser o provedor. Boaz era o provedor, né? Ele queria muito ajudar a Ruth, né? E ele era provedor. Jacó também era provedor. Ele trabalhou 14 anos para ter 2 mulheres, né? Uma ele queria, mas não era aquela. Aí trabalhou mais 7 anos. Total de 14 anos para ter uma mulher, né? Que ele desejava. E aí, ele trabalhou bastante para sustentar 2 famílias enormes, diga-se de passagem, né? Então, o homem pronto para casar é um homem que tem essa mentalidade de prover.
Olha, tem dias que a mulher não tá bem, tem dias que ela tá chateada, tem dias que ela tá com uma explosão de hormônios dentro dela. É certo que a mulher sabe ela edificar a casa, mas o homem sábio edifica a mulher. O homem precisa ter sabedoria para lidar com a esposa. O homem precisa ter sabedoria para lidar com a mulher. Salomão pediu sabedoria para lidar com a obra de Deus. Basta você pedir a sabedoria que você vai ter, homem que me escuta neste momento. Basta você entender que Deus ele está aí pronto para dar a sabedoria para quem pedir. Então, o homem precisa de ter sabedoria também, não só a mulher, né? Mas o homem também precisa ter sabedoria para enfrentar os momentos difíceis do casamento. Temente a Deus, o homem que está apto para estar dentro de um casamento é o homem temente a Deus. A mulher de Jó, quando ele começou a perder tudo, a ficar doente, ela falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele, como falas uma louca mulher. Ele era temente a Deus e dependendo do amor que ele sentia pela mulher, ele repreendeu ela. Então o homem que te ama, ele vai ser temente a Deus e ele vai te corrigir quando for preciso. Ele vai te corrigir para falar a verdade. Então, primeiramente, a pessoa tem que ser temente a Deus, depois compreender o seu lado, né? Ele sabia, né, que a situação estava difícil, era enfermidade, era perca de tudo, mas ele reconheceu que a glória é para Deus. E uma qualidade muito importante na vida de um homem que quer casar é a mansidão. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra na época dele. Depois veio Jesus, né? Que é o homem mais manso da terra até hoje. Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Olhe como a mansidão é uma qualidade de homens de Deus. Homens aptos para viver em família. Davi era um manso também, porque com mansidão ele cortou um pedaço das vestes de Saul, isso lhe doeu o coração ainda. Apenas por cortar o pedacinho das vestes, ele ainda ficou com o coração doendo. E mansamente, ele não fez isso com ira. Olha como é importante você ser manso dentro de um casamento. Quando a mulher estiver braba, o homem manso se aproxima aos poucos. Faz um dengo ali, um carinho aqui, um beijão ali, um abraço aqui. Pronto, dá um chocolate para quem gosta de chocolate, dá uma flor para quem gosta de flor, dá um presente, elogia e vai acalmando a situação, né? Com mansidão, vai tudo se encaixando no lugar. Então, é muito importante a mansidão, é muito importante. Sabe por quê? Porque a mansidão, ela não vai dar espaço para arrogância, para prepotência, para brutalidade, que é horrível ter um brutamontes dentro de casa, que não sabe falar direito, não sabe responder direito, né? É muito individualista, tá sofrendo calado e acha que a gente é mãe de Ná, né? Para imaginar qual o motivo da raiva. Então, é necessário sabedoria e mansidão, né? E a mansidão, ela não vai dar espaço jamais para outras coisas, não, pessoa. Para brutalidade, para ignorância, né? Trata com ignorância. Então, o homem apto para estar dentro de um casamento é aquele que sabe tratar a mulher com mansidão. Tem que ser manso. Tem que tratar com mansidão a mulher. O homem apto para casar é aquele que ama independente de limitações físicas ou psicológicas. Um grande exemplo é o Cana. Eucana, ele tinha filho praticamente todo ano de Penina, né? E Ana não lhe dava filhos e Ana já estava angustiada, amargurada, triste. Ele provou o seu amor por Ana, né? Ele provou o seu amor por Ana. Então, independente de ser estéril, um problema físico, e ser amargurada de alma, um problema psicológico e espiritual,
ele amava Ana. Então, independente de problemas, o homem ele precisa estar amando a mulher, independente de problemas. E isso é um bom sinal para quem quer estar casando. O homem maduro, preparado para casar, é aquele que ama, independente de momentos, independente de ventos. O vento pode soprar forte, mas se o homem ama, ele vai saber lidar com isso até o final. O homem preparado para casar, ele tem que ter fé também, porque vai ter situações que você vai precisar usar fé, né? Abraão teve fé, recebeu a promessa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se o cara não tem fé, como é que ele vai casar com a mulher de Deus que vai precisar buscar para ver milagres do Senhor? Como? Não tem jeito. Então, o homem preparado para casar é aquele homem que tem fé em Deus, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Olha a fé de Moisés, ele abriu o mar vermelho através de um cajado. Deus mandou ele abriu. Tocou nas águas e o mar se abriu. Então a fé de Moisés abriu o mar vermelho para Moisés. Moisés viu maná cair dos céus. Moisés viu aves cair do céu para comer, para eles comerem carne. E Moisés viu tanta coisa. Água pura sair de rocha, de pedra, tá? Então Deus, ele é muito sábio e ele nos ensina grandes segredos. Então, o homem preparado para casar com você, mulher que está querendo um homem, ele tem que ser um homem de fé. Gênesis 2:24 diz: deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se à sua mulher. O homem não deixará o moleque à sua casa, deixará o rapaz à sua casa, deixará o menino à sua casa, mas deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se à sua mulher. Então, para casar, precisa ter maturidade, precisa ser responsável, porque Deus não está chamando menino para casamento, não está chamando adolescente para casamento, ele está chamando um homem, aqui na palavra de Deus. Então, para você casar, você tem que ter maturidade, homem. Você tem que estar com a responsabilidade de homem casado, porque tem muita gente que se comporta como homem solteiro ainda, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Então, é necessário o homem ser responsável, porque a Bíblia chamou o homem para casar, não o moleque, não o rapazinho. Né? Então tem que ter atitude de homem. Se o homem quer casar, ele que aguente os altos e baixos tempestades e assuma até o fim da sua vida essa relação. Duas coisas que esse homem de Deus vai priorizar e ele vai estar apto para casar a partir dessas atitudes: é priorizar Deus e a família, porque o ministério não começa lá fora não, começa dentro de casa, dando bons exemplos. Então, o homem apto para casar é aquele que dá bons exemplos dentro de casa e que prioriza Deus e família, né? Deus está acima de tudo, a obra, tudo, depois a família, a esposa, os filhos, né? A família em si, propriamente dito. Então, é necessário que o homem esteja amando a Deus, né? Amando, e é necessário que o homem seja responsável também. E esses são segredos, né? E para fechar, o homem que está pronto para casar, ele vai entender que Deus, ele não criou a mulher para estar atrás dele, para estar na frente dele, para estar acima dele, nem abaixo dele. O homem que está pronto para casar vai entender que Deus, ele criou a mulher para estar lado a lado do homem, lado a lado, e os dois crescerem juntos. Não tem nada de um ser melhor do que o outro, um tem mais dons do que o outro, um tem mais força do que o outro. Deus, ele não criou o homem para viver sozinho, mas precisa no mínimo ter 70% disso aqui que eu falei. Principalmente o amor a Deus e ao próximo, amar a esposa, né, ou a noiva, conforme diz as escrituras, e sabedoria e fé, isso aí vai, né? Então,
Essas aí são algumas características de pessoas que estão aptas para o casamento. Pessoas especificando o homem, tá? Vou fazer um para as mulheres. Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse canal, siga, dá o seu like e que Deus abençoe em nome de Jesus.